pegar o patrimônio que o Estado brasileiro tem e vamos entregar uma parte para os mais pobres e uma parte para reduzir a dívida. Vamos aliviar gerações futuras, de um lado, garantindo justamente que nós liquidamos uma parte dessa dívida, e, por outro lado, vamos ajudar os pobres contemporâneos nossos. Vamos pegar esse patrimônio, em vez de ele ficar participando de maracutaia, de aparelhamento político, de caixa 2, de corrupção, vamos pegar esse patrimônio e vamos dar para os mais pobres. Fundo Brasil, vamos pagar dividendos sociais para os mais frágeis. Eu tenho certeza que a senadora Zenaide vai nos apoiar, porque, em vez de ganhar R$200, o mais pobre podia receber 300, 350, 600. São 20, não só o prejuízo das estatais dependentes, mas tem também o lucro da participação nas estatais que nós temos em várias empresas. E elas dão lucro. Por que eu não pego uma parte dessa lucro e não pago em dividendos sociais, justamente para os mais frágeis? Recebemos 25, 26 bilhões de dividendos todo ano. Por que a gente não ajuda os mais pobres? Se a Bolsa Família são 30 bilhões, olha só quanto a gente podia dar para os mais pobres. Mas eu acho que tem político que prefere ficar com esses recursos sob a administração própria deles. E, em nome da defesa do pobre brasileiro, eles, na verdade, usam os recursos de outra forma. Por que nós não damos esse dinheiro? Aprendemos a lição da pandemia do ano passado, vamos dar o dinheiro na veia para os pobres. Nós não precisamos de tantos intermediários, nós não precisamos de tanta gente vivendo, fingindo que está ajudando os pobres, quando, na verdade, nós podíamos ajudar os pobres como fizemos no ano passado. Que, aliás, foi uma coisa que foi a social-democracia brasileira que incluiu os mais frágeis nos orçamentos públicos. Isso é meritório, eu elogio. O Bolsa Família do PT foi um belíssimo programa. O Bolsa Escola anterior do PSDB foi um belíssimo programa. Por que nós não aperfeiçoamos esse programa, não botamos esse patrimônio público na mão do mais fraco, em vez de a serviço da classe política? Vamos fazer isso, vamos trabalhar juntos para fazer isso. Tá certo? E aí as questões do senador Jean Paul também muito pertinentes, muito pertinentes. Primeiro, realmente, quando se fala de uma guerra ou de duas guerras, pode ter sido mesmo uma ilusão. O senador Jean Paul pode estar certo nisso, porque tudo indicava, as mortes eram 1.100, 1.200, 1.300, de repente caem para 900, 800, 700, 600, 300, 240. Dava a impressão, realmente, que a saúde estava se recuperando, que estávamos, de alguma forma, atingindo ou imunidade, ou tínhamos nos cuidado bem, ou alguma coisa, porque a doença é desconhecida, nós não sabemos exatamente como ela se comporta, pode ter 2, 3, 4, 5 ondas, agora pode ser que a gente tenha que vacinar todo ano, nós não sabemos. Então, quando retrospectivamente você olha, fica tudo claro e as críticas são mais fáceis. Mas no momento em que você estava lá, com a economia voltando e sem descaso nenhum aos mais frágeis, não dá para argumentar que foi por descaso com os mais frágeis que a economia voltou. Não foi. Foi exatamente digitalizando 64 milhões mais frágeis. 75% do auxílio emergencial atingiu os 5 DCIs mais baixos. Foi um programa altamente focalizado, por mais defeito que tenha tido. Na verdade, quando o IBGE fez toda a análise, diz que 75% foram para os 50% mais frágeis brasileiros que receberam esses recursos. E foi no meio de uma confusão, de um caos. Tinha gente nos Estados Unidos recebendo cheque agora, por correio, quando, na verdade, nós digitalizamos e pagamos mês a mês esses 64 milhões de brasileiros. Então, agora, realmente, olhando hoje, a economia voltou, isso não é uma ilusão, é negacionismo dizer que não voltou, porque ela voltou. É negacionismo. Se a gente acredita em ciência, existem ciências econômicas. Os programas foram feitos, é um fato que 11 milhões de empregos foram mantidos. 15 segundos. Nós temos o CPF de cada um deles, eles são mantidos, e da mesma forma o PIB voltou, são dados também. Agora, dito isso, pode ser que seja uma guerra sem fim, pode ser que isso continue até o fim dos tempos, e nós vacinando e vamos em frente. E nós vamos estar juntos nesse combate, senador Jean Paul. A outra observação sua também quanto aos recursos orçamentários, o senhor sabe que eu defendo, desde o dia que eu cheguei aqui, o empoderamento da classe política. A essência da política é decidir o uso dos recursos.
Eu defendo, desde o dia que eu pisei aqui, que os senhores assumam o controle do orçamento. Os senhores decidam para onde vão esses recursos. Esses recursos hoje estão todos carimbados, como eu disse, há usos que estão completamente inadequados, 20 bilhões de empossamento todo ano. Faltou dinheiro para a saúde de um lado e, por outro lado, só podia usar... Isso foi uma queixa. Até o ministro Sérgio Moro, quando chegou aqui, tinha dinheiro sobrando, tinha 1 bilhão sobrando para fundo penitenciário, o dinheiro só podia ser usado para fazer penitenciário. E, do outro lado, estava faltando dinheiro, por exemplo, em segurança pública, que ele mesmo queria usar. Então, sobrava para fazer presídio e faltava para segurança. Isso dentro do mesmo ministério. Agora, imagine dentro do governo inteiro. Então, eu concordo que é um absurdo se faltar recurso para a saúde ou para a educação, mas, estando os recursos todos carimbados, nós vivemos uma realidade cruel, que é como a política ainda não assumiu o comando dos orçamentos, vai tudo subindo, está tudo indexado, vai tudo subindo e comprimindo o governo contra o teto. Então, todos reclamam, os setores reclamam recurso, o próprio governo reclama de recurso, todo mundo reclama. E, na verdade, cada vez tem menor espaço para a política. O espaço discricionário é cada vez menor. Então, nós temos que ter a coragem de assumir o controle dos orçamentos. A população vota no Senado, vota na Câmara, para que os senhores decidam para onde vão os recursos. E hoje os senhores decidem menos de 4% a destinação desses recursos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que defende o pagamento dos precatórios, que são dívidas da União com pessoas e com empresas. Os precatórios devem ser honrados, afinal são dívidas constituídas por decisões transitadas em julgado. O caminho seria pagar pelo menos 39 bilhões de reais ainda em 2022 e assim respeitar o teto de gastos públicos. E os outros 50 bilhões de reais poderiam ser pagos também em 2022 via encontro de contas, compensações e até mesmo por meio de negociação. Essa é uma construção que, portanto, é uma ideia incipiente que nós estamos tratando aqui hoje, que obviamente vai ser materializada na Câmara dos Deputados, onde tramita a PEC relativa aos precatórios, junto aos líderes da Câmara dos Deputados, que possam materializar isso numa proposta de emenda à Constituição e, se aprovado na Câmara, o compromisso nosso no Senado, se essa ideia for realizada na Câmara dos Deputados, ter a maior agilidade possível no Senado, na CCJ e no plenário, para que possa ser aprovado em tempo hábil. O trâmite da PEC na Câmara ele é bem mais complexo do que no Senado e nós tentaremos nessa conversa, partindo de todas as premissas que foram aqui relatadas, abreviar o mais rápido possível o tempo de tramitação da PEC. A solução sobre os precatórios poderia viabilizar também recursos para o aumento dos benefícios do Bolsa Família. Bolsa Família precisa ser fortalecido dentro desse programa mais amplo que é o nosso auxílio emergencial. É uma ideia de que temos que trabalhar para remover as desigualdades sociais, de um lado. Agora, de outro lado, o tempo inteiro com responsabilidade fiscal, que é o compromisso com as futuras gerações. Então, esse difícil equilíbrio, como foi dito pelo presidente do Senado e o presidente da Câmara, esse difícil equilíbrio é que é a arte da política, a arte de fazer justamente essas escolhas. E eu acho que nós estamos caminhando muito bem pelo resultado da nossa reunião hoje aqui. O importante é virar a página dessa questão do precatório com uma solução que seja justa e compatibilize o pagamento dos precatórios que precisa acontecer, o respeito ao teto de gastos públicos, consequentemente a responsabilidade fiscal e, fundamentalmente, abrir o espaço necessário para o incremento do Bolsa Família no Brasil. E, primeiramente, agradecer à deputada Flávia Moraes, minha colega deputada de Goiás, que, como relatora, ontem aprovou o projeto 4367-2000, da minha autoria. É o projeto que propicia o 14º salário para os aposentados, aposentadas, pensionistas. É um avanço bem importante. Nós sabemos que, na pandemia, 60 milhões de brasileiros receberam mais de R$3.000 em auxílio emergencial, 3 vezes de 600, 3 vezes de 300, várias vezes de 200, 300 reais, ou seja, todos receberam mais de R$3.000. O que o aposentado recebeu? Nada, nada, nada. O ano passado foi antecipado o 13º de dezembro para maio. E chegou dezembro, não tinha 13º, que já estava pago. Esse ano também foi antecipado o 13º de dezembro para maio. Vai chegar dezembro, não tem 13º.
E não é justo, porque na hora da pandemia, quem botou o pão na mesa, a boia no prato, quem colocou o socorro para as famílias foram os aposentados, e via de regra, o filho está desempregado, o neto não tem renda, o vô e a avó pagaram a conta. E é justo que esses aposentados tenham uma compensação, porque, veja bem, a saída para o coronavírus na saúde é a vacina, e a saída para o coronavírus na economia é exatamente o 14º salário. Por isso, nós estamos acreditando, estamos aí vibrantes, animados, entusiasmados, confiantes que nós possamos votar ainda esse mês, no máximo no mês de outubro, o 14º salário no plenário, já que está aprovado agora na Comissão de Seguridade Social, e que a gente possa, consequentemente, colocar em plenário e essa votação possa acontecer e o aposentado, o pensionista do regime geral de previdência receba o 14º salário, que é muito justo, muito adequado. E eu tenho orgulho de poder dizer isso. Via de consequência, é o que a gente quer, é o que a gente deseja, é para isso que estamos trabalhando. Se tem alguém que merece, porque levou o Rio Grande nos ombros, o Brasil nas costas, foram os trabalhadores de ontem, aposentados de hoje. Via de consequência, são aqueles que precisam, merecem, necessitam, têm direito. Para agradar os netos, não tem que matar os avós, tem que tratar com dignidade os nossos avós, e é o que nós estamos fazendo para tratar com respeito aqueles que uma vida inteira se dedicaram a fazer o Brasil que temos, a construir o Brasil que está aí na nossa frente. Por isso, aos aposentados, o 14º salário chega em boa hora e, se Deus quiser, nós vamos aprovar, fazer virar lei e, consequentemente, construir uma nova história de esperança para os vós, para as vós, para os pensionistas, para as pensionistas. Muito obrigado, presidente.